A paz do Senhor, irmãs e irmãos. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre generosidade, que é o tema dos estudos do nosso trimestre, agora na revista Vida Cristã. Vou mostrar para vocês aqui a capa da revista. Tá, como sempre, muito abençoadora, com artigos com temas muito atuais. E o tema desse estudo de hoje é Por que devemos ser generosos? É um artigo escrito pelo pastor Sandro, lá da igreja de Itaguaí, e o texto base é 2 Coríntios 8, de 1 a 15, onde o apóstolo Paulo está falando aos irmãos de Corinto, né, sobre a importância deles serem generosos, deles serem voluntários em abençoar, e ele cita que os macedônios, mesmo sendo mais pobres que eles, passando por situações de dificuldades, eles eram generosos e ofertavam, né, com voluntariedade. E ele introduz aqui falando sobre o nosso tempo, né? A gente está passando por tempos difíceis, né, de escassez. Sabemos que tem pessoas que estão passando por necessidades, por toda a situação, né, da pandemia, essa crise desse momento, que também é uma crise, né, de escassez de recursos, vamos dizer assim, né, pela questão de desemprego, enfim. Então é um momento delicado que a gente está vivendo e nada mais do que nesse momento, né, propício para a gente falar da questão da generosidade. E quando se pergunta aqui, né, por que nós devemos ser generosos? Em primeiro momento aqui, ele está dizendo que nós devemos ser generosos porque Deus é generoso. Nosso Criador, nosso Pai, Ele é generoso. Basta a gente olhar, né, para tudo que Deus criou. Se você observa a natureza, se você observa a grandeza de tudo que Deus fez tudo com abundância. Muitas vezes a gente vive escassez pela nossa própria dificuldade de administrar os recursos, mas Deus fez tudo em abundância. A natureza, ela é abundante em vida, em suprimento, né? E Deus dá esse exemplo de generosidade, tão generoso que Ele entregou o melhor dele para nós, né? Ele entregou Jesus Cristo para nos salvar, para se sacrificar por nós, para que nós pudéssemos de novo ter acesso a Ele, já que o mundo, né, com toda a inimizade de Deus, se afastou de Deus. Deus, em toda a sua generosidade, Ele entregou o Filho dele para nos reaproximar, nos reconectar com Ele. O segundo tópico está dizendo que nós devemos ser generosos porque Cristo nos deixou o exemplo de generosidade. Se a gente vê lá, né, em 2 Coríntios 8, 9, vai dizer sobre Jesus: sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E tantos outros textos, né, que fala que Jesus se esvaziou de si mesmo, mesmo sendo Deus, ele não quis, né, não usurpou ser igual a Deus, antes ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Servo é aquele que serve. Jesus foi tão radical nessa generosidade, nessa entrega, nesse serviço, que ele se entregou, ele entregou a própria vida por nós. Então Jesus, ele é o exemplo maior de generosidade, de alguém que se sacrificou de fato em benefício de todos nós, de todos aqueles que reconhecem, né, esse sacrifício e assim fazem uma aliança com ele e têm acesso novamente direto a Deus. A própria palavra generosidade quer dizer isso, né? Quer dizer essa entrega, esse sacrifício em benefício do outro. E Jesus, com a sua própria vida, foi esse grande exemplo para nós, né? E nós devemos ser generosos também porque os apóstolos e a igreja primitiva eram generosos. Se a gente lê Atos 2, especialmente ali os versículos 44 a 45, a gente vai ver como que havia uma generosidade, como que todos ali compartilhavam tudo que tinham, né? Não existia essa diferenciação, eu tenho mais, né? Sou mais abastado e o outro tem menos, mas é porque de repente trabalha menos, enfim, não tinha essa diferenciação. Pelo contrário, se um tinha mais e via que o outro estava passando por dificuldade, existia essa generosidade em ofertar, em abençoar.
E quando a gente fala de generosidade, né, a gente não pensa só na questão do dinheiro, a gente pensa na questão da oferta do nosso tempo, né, da oferta dos talentos que Deus coloca nas nossas mãos, porque cada um de nós, né, e cada uma de nós, a gente tem potenciais, a gente tem habilidades, a gente tem talentos que Deus nos deu. Alguns a gente já conhece, a gente já desenvolveu, né? Uns sabem fazer, né, bolo, alimentos, né, preparar alimentos de uma forma tão especial, mais, né, bem elaborado do que os outros. Alguns têm habilidade de costurar, alguns têm habilidade de administrar. Enfim, se a gente for falar cada profissão, né, são habilidades, são talentos que Deus nos deu e muitas vezes a gente já conhece isso e a gente já exerce isso. E quando nos dá uma habilidade, Deus nos dá uma habilidade, Ele não dá essa habilidade para nós somente. Ele dá essa habilidade para nós para que a gente abençoe outras vidas, né, com essas habilidades que nós temos. E existem também, né, aquelas habilidades, aqueles potenciais que estão ainda guardados dentro da gente, que muitas vezes a gente não descobriu, né, ainda. Então, assim, falando desse tema aqui também é um convite para que a gente descubra as nossas habilidades, os nossos talentos que ainda estão escondidos, que de repente a gente ainda não desenvolveu como uma forma de abençoar ainda mais as pessoas. Né? Porque Deus, ele pensa sempre no macro, né? Quando ele dá algo pra gente, ele dá, claro, pra gente ser abençoado, mas mais que isso, ele já pensa em quantas vidas vão ser alcançadas, vão ser supridas de alguma forma, vão ser ajudadas com essa bênção que ele derrama sobre a nossa vida. E generosidade é isso, é entender que há mais prazer em servir, né? Melhor é dar do que receber, como diz a palavra. E o Senhor ama quem dá com alegria, quem se doa com alegria, quem oferta com alegria. Porque a Bíblia fala, né? O ouro e a prata pertencem ao Senhor. Eu gosto sempre de pensar nisso, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso, que nós somos dispenseiros da graça de Deus. E nós somos também mordomos de tudo aquilo que Deus confiou a nós. Nada nos pertence, nem a nossa própria vida nos pertence. Então, tudo que Deus deposita nas nossas mãos é para nós administrarmos, mas não administrarmos daquela forma infantil e egoísta, né? Como uma criança que diz, é meu, tudo é meu, né? É para mim, é para minha satisfação, é para o meu prazer, é para o meu conforto. Não, na verdade, amadurecimento, né, com Deus é a gente entender que a gente precisa abrir a nossa mão para abençoar. Ser generosos é entender que tudo que a gente tem não é para ser retido em nós, é para a gente disponibilizar também como ferramenta, como ajuda, como recurso, seja esse recurso emocional, seja esse recurso material até, espiritual, mas os recursos que nós temos, que Deus nos dá, são para abençoar. E esse tema de generosidade, né, ele é muito propício para esse momento. É o momento de nós nos abrirmos para a generosidade, sabe? E eu te convido a pensar na sua casa, né? Olhar lá no armário da cozinha, olhar lá naqueles locais que você guarda as coisas que de repente você nunca usou, olhar no seu guarda-roupa, tudo aquilo que você tem e que que não está te servindo, mas claro que está em bom estado, ou de repente você tem muito, te serve sim, mas você tem tantas quantidades daquilo, poderia, né, você pensar bem e imaginar quem será que está precisando disso? Para quem será que isso é mais útil do que está sendo aqui na minha casa? Ou será que eu preciso de tudo isso? Se a gente tiver essa mentalidade, sabe, que é prazeroso mais a gente dar, a gente abençoar do que ser abençoado, existe uma lei da semeadura, né? Isso traz prosperidade. Se a gente quer ser próspero, o primeiro passo é a gente abençoar, porque quanto mais a gente abençoa, mais a gente é abençoado. Quanto mais a gente oferta, a gente se dá, a gente se doa, mais a gente recebe também, né? Então, se a gente quer ser abençoado, o primeiro passo é abençoar alguém. E concluindo aqui, né?
contribuição, né? Generosidade é uma graça que Deus nos dá. E aí o pastor Sandro pergunta aqui no final, né? Qual é o percentual de contribuição generosa que você destina para o próximo? Quanto, sabe, da sua planilha mensal você destina para alguém? Esse é um convite, sabe? Que na sua planilha mensal, que lá nos seus gastos mensais tenha, né? Água, luz, telefone, saúde, enfim, mas que tenha lá também, né, o seu percentual de contribuição, quanto você está contribuindo para as pessoas, quanto você está separando do que você ganha para abençoar as pessoas. Se você faz isso, com certeza você vai ser muito mais abençoado. Eu quero encerrar orando por você. Feche seus olhos se você puder onde você está. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos um pouquinho mais aqui, Senhor, sobre generosidade, o quanto o Senhor é generoso, Deus, e o quanto o Senhor deposita bens, capacitações, recursos de todas as espécies na nossa vida, Deus, e o quanto o Senhor espera que a gente seja abençoador. Senhor, em nome de Jesus, que a minha vida e a vida de cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor, nesse momento, possa ser tocada, Deus, ainda mais, para que sejamos ainda mais parecidos contigo, Deus, que é um Deus generoso, um Deus galardoador, um Deus abençoador. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos, Pai, receber esse dom cada vez mais, Deus, de generosidade, Pai, de contribuição, de abençoar, Deus. Faz de nós, Pai, abençoadores, Deus, e abençoadoras em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.